Boa noite, um prazer estar juntos mais uma vez nessa forma virtual. Nós não sabemos quanto mais tempo virtual nós vamos ter juntos. Deixe-me só dizer assim, não acostume-se com isso. Porque quando a gente sabe, um dia temos que voltar e volta para a igreja, congregar juntos. Que alegria vai ser quando a gente volta, que alegria vai ser quando toda a igreja está cheia, toda a igreja está juntos, louvando a Deus juntos, né? Aí vamos orar por isso e orar que esse dia vai chegar breve. Eu sei que vários de vocês estão assistindo de Portugal, tem outros de Ceará, outros de Alagoas, outros de Maranhão e Rio Grande do Sul, Estados Unidos e Moçambique. Aí agradecemos sua presença e o que é importante é que a gente está juntos para exaltar Deus e ser edificado com a palavra de Deus. Não, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, vamos orar e vamos começar nesse momento da palavra. Nosso Deus, nós te agradecemos pela noite. Agradecemos que nós podemos juntar e escutar sua palavra, sua voz, falando através das letras sagradas. Deus usa minha boca para realmente falar exatamente o que nós precisamos ouvir da tua palavra. Ajuda-nos a sentir os sentimentos que o Senhor quer que a gente sinta e ajuda-nos a praticar o que exatamente é para praticar. Queremos agradar ao Senhor, queremos aproximar mais e queremos entregar na oração tudo, nossas preocupações com Pedro diz, faz. Nós entregamos todas as ansiedades e agora abrimos nossos corações para escutar Tua palavra, para crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e para servir o Senhor melhor. Seja exaltado, em nome de Jesus oramos, amém. Conforto. Nós preocupamos muito hoje em dia com conforto, especialmente aqui nas Américas, aí na Europa, no mundo oeste, preocupa muito com conforto. Por exemplo, eu estou aqui suando com essa terno, aí estou pensando em tirar, por causa do meu conforto. Olha. E a gente preocupa. Até às vezes a gente preocupa mais com conforto do que as almas perdidas que Jesus pode salvar. Abre seu livro para Jonas capítulo 4 e a gente vai encerrar nosso estudo no livro de Jonas hoje. A próxima semana é a semana santa, a semana, todo dia é santo para Nosso Senhor, não é? Mas a próxima semana a gente vai lembrar Páscoa, a gente vai lembrar a ressurreição do Nosso Senhor. É a base fundamental para o cristianismo. Até um judeu estudioso diz que a religião cristianismo é baseada na ressurreição. E é verdade. Aí a próxima semana a gente vai celebrar a ressurreição juntos. Mas hoje a gente está encerrando Jonas 4. Aí quando você chega em Jonas 4, o tema hoje à noite é essa. Que nós preocupamos mais com o nosso conforto pessoal do que as almas perdidas que Deus pode salvar. Deixa-me dizer assim de novo. Nós preocupamos mais com o nosso conforto pessoal do que as almas perdidas que Deus pode salvar. Um homem disse, ele fez uma pesquisa e achou que as pessoas gastam mais dinheiro na Coca-Cola do que missões. Se você parar de tomar Coca-Cola e recolher o dinheiro de Coca-Cola e coloca missões, nunca falta dinheiro para a obra do Evangelho. Por que assim? Porque o mundo é desse jeito, da igreja. É porque na igreja nós preocupamos mais com o nosso conforto do que as almas que precisam de Cristo. A gente vai ver isso em Jonas capítulo 4.
Em Jonas capítulo 4, a gente vai ver 3 coisas hoje à noite. A primeira coisa é essa: a reclamação de Jonas. A reclamação de Jonas. Vamos começar em capítulo 3, versículo 10, para pegar o contexto, e entre capítulo 4 até versículo 4. Vamos ler. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheia de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? A reclamação de Jonas. Qual foi a reclamação de Jonas? Você observou o que foi? A reclamação dele é claro. Ele está reclamando que Deus parou de destruir os inimigos e mostra compaixão e misericórdia. Já pensou? Que reclamação dessa? Dá uma olhada de novo em versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente o quê? Descontente com isso e enfureceu-se. O que a gente vê é reclamação, é isso. Reclamação é quando você não está contente com as coisas como estão andando. Por exemplo, eu vou reclamar sobre a comida. A comida chega no restaurante para meu prato, mas chega frio em vez de quente. Então eu não estou não estou alegre com a situação, então eu vou reclamar. Você não vê pessoas reclamando sobre coisas que agradam eles. Por exemplo, eu ganhei uma herança de $2 milhões, vamos supor. Você acha a pessoa vai reclamar? Agora tem dinheiro para construir casa na Aracaju? Rapaz, agora eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas dívidas, comer bem. A gente não faz isso. Porque o raiz de reclamação é o coração de homem que não está contente. É o coração de homem que não está contente. E ele deixa essa atitude, habita nele, até controla a boca dele. E até controla a raciocina ele. Porque olha o que o Jonas fala no versículo 3. Agora, Senhor, o que? Tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele estava tão descontente com a situação dele, ele reclamou a ponto de, na raciocina dele, é melhor morrer do que viver. Deixe-me dizer uma coisa para você, é isso. Quando nós tiramos nossos olhos da vontade de Deus e as coisas características de Deus, e a gente começa a colocar nossos olhos em outras coisas, a gente vai começar a perder raciocínio. Raciocínio humano talvez vá ter, mas raciocínio celestial, não. E a gente sabe que nós, de acordo com Filipenses 4, tem que pensar nas coisas lá do alto. Colossenses fala isso também, Colossenses capítulo 3. Nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Coríntios 10 diz o quê? Diz, pega seus pensamentos e leva cativo para quem? Cristo. Porque quando nossos pensamentos estão cativos com o nosso coração, quando a gente está
submetendo à depravação do nosso coração, a gente vai no caminho de uma raciocínio que tem nada a ver com as coisas de Deus e até faz besteira. Até Jonas está falando aqui, dizendo que é melhor que eu morro. Que coisa ridícula. Mas é isso também, né? Aí eu já reclamei assim. Depois da reclamação, eu percebi que vergonha. Não tinha nenhuma razão reclamando. Aí, vai agora para Filipenses. Fica um dedo aqui. Eu vou botar meu marcador aqui em Jonas 4, que a gente vai voltar. Mas vai para Filipenses. Filipenses. Filipenses 2:14. Paulo disse assim: façam tudo. Por que ele falou isso? Tudo? Rapaz. Ele falou: faça tudo sem queixas, nem o quê? Discussões. Nem discussões. A ideia aqui é a mesma ideia. Lá em Jonas, ele está reclamando, é até a reclamação de coração, vem na boca dele e fala o que não deve. Aí está discutindo com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa, voltando para Jonas. Que bom Jonas, pelo menos fala com Deus. Ele está falando com Deus, mas ele está reclamando, tá? Mas ele está falando com Deus. Eu estava tentando dar alguma razão para Jonas. Eu dou essa razão a ele. Pelo menos ele está falando com Deus. Aí eu queria mudar agora você. Vamos navegar para Salmos. E vai para Salmo 13. Salmo 13. Em Salmo 13, Davi diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dominarei o sono da morte. Então, o que Davi está falando aqui? Parece que ele está reclamando com Deus. Ele está compartilhando o coração dele. Ele não está gostando dos sentimentos que ele está recebendo, mas pelo menos ele está falando com Deus. Mas uma coisa diferente que Jonas faz do que Davi, é que Davi, olha em versículo 5, Davi em Salmo 3:5 diz: eu, porém, confio em teu amor, meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pelo bem que tem me feito? A gente não acabou de ler, versículo 1, 2, 3, que ele não estava sentindo bem. É porque Davi começou falando sobre os sentimentos dele. Mas quando ele estava falando com Deus sobre os seus sentimentos, ele percebeu: meus sentimentos são isso, mas o fato é outra. O sentimento é uma coisa, mas o fato é outra. É como quantas vezes você foi enganado com os seus sentimentos. Eu lembro uma vez eu estava pilotando um aviãozinho, meu colega era o piloto, eu não era. Aí a gente estava lá no avião e ele diz: ei Roger, você agora fecha seus olhos para pilotar. Aí eu fechei meus olhos, ele diz: vai para a esquerda, eu fui para a esquerda, vai para a direita, eu fui para a direita. Ele diz: agora sem abrir os olhos, qual direção você está indo? Eu disse: para a esquerda, embaixo. Ele diz: abre os olhos. Quando eu abri meus olhos, estava indo para a direita, para cima, contrário. Não pode confiar nos sentimentos. Mas a realidade é que nós temos sentimentos. Então a realidade é que nós devemos falar com Deus sobre nossos sentimentos. Mas fala
com fé, como o Salmo 13 diz no final. Como o Salmo 13, versículo 5 diz: eu, porém, confio em teu amor. Jonas, capítulo 4, Jonas podia ter falado com Deus. Ele diz: eu queria ver esses inimigos sofrer, mas eu confio no amor de Deus. Mas ele não fez isso. E ele deixou aquela emoção, aquele descontente, aquela situação permanecer nele. Então, na raciocínio dele, chegou até o ponto de dizer: eu quero morrer do que viver. E você está reclamando sobre o quê? Deixa-me adivinhar. As crianças em casa. Que agora não está na escola. Todo mundo em casa. Eu estava assistindo um cara na televisão, ou ele era um canal de televisão, mas eu estava assistindo na internet. E ele falou sobre isso. Ele disse: talvez você está meio abatido porque está em casa com seus filhos direto. Mas lembre, Filipenses 2,14 diz o que? Em tudo a gente não tem razão de reclamar. Em tudo. Então a gente volta para Jonas 4. A gente vê a reclamação de Jonas. É uma reclamação que não tinha justificação. Não tinha perspectiva de Deus. Era mais uma perspectiva humana. Coisa pessoal dele. E isso controlou a vida dele para mal. Agora a gente vai ver o repouso de Jonas. Foi primeiro a reclamação de Jonas, agora o repouso de Jonas. Porque em capítulo 4, versículo 5, vamos ler 5 a 8, a gente vai ver um lugar onde vai repousar, onde vai relaxar. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, aparentemente, Jonas foi leste da cidade, provavelmente um parte mais alto, para olhar na cidade e esperar 40 dias para terminar, para ver se Deus realmente vai ter compaixão e misericórdia, ou se Deus vai destruir os inimigos. Interessante, né? Mas a gente vê que ele sentou, e ele fez um tipo de abrigo. Mas olha o versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental, muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Interessante. A gente agora vê o repouso de Jonas. Nesse repouso, Deus faz grande coisa, uma grande lição, não é? Você lembra quando você tinha aquele professor que trouxe um objeto para ensinar? Talvez tinha um presente e diz: se você obedece bem, a gente vai abrir o presente para ver o que tem dentro. Sempre esse tipo de ensinamento é bom. E Deus é o perfeito professor. Ele quer ensinar Jonas, quer ensinar Israel e quer ensinar a gente uma lição boa. Primeiro, observa de novo. Versículo 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta. Você viu quantas vezes Deus está no controle de tudo? Por exemplo, no capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. Então a gente vê que Deus vem falar.
Mas Jonas, ele vai fugir. Em versículo 4 diz, capítulo, o Senhor, porém, fez soprar um grande e forte vento sobre o mar. Então a gente vê Deus está controlando o vento. Deus começa a lançar uma tempestade em cima do navio, e até o ponto que quando ele joga Jonas no mar, Deus controla um peixe aquático para engolir Jonas. E milagrosamente protege Jonas dentro daquele peixe. Então a gente vê em capítulo 2, versículo 10, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou. De novo, Deus controlando toda a natureza. E aqui, em capítulo 4, Deus fez crescer uma planta. Milagrosamente a planta cresce rápido. E provavelmente era um tipo de planta que tinha folhas grandes. E naquela área, aquela região, 45 graus era fácil. Era fácil durante o dia, esquenta até 45 graus. Então, o que Jonas tinha alegria sobre? Aquela planta que Deus deu. E Deus deu aquele refresco. Um lugar de repousar, um lugar de ter o quê? Conforto. É interessante, Jonas, ele é aquele criança danada, aquele criança que recebe tudo que peça. Mãe, eu quero isso, e dá. Mãe, eu quero isso, e dá. Aí a gente vê que Jonas tinha a mesma atitude dessa criança feia. Porque quando Jonas viu que o calor foi aliviado, versículo 6 diz, grande alegria chegou em cima de Jonas. Agora vamos dizer a verdade, não há grande alegria em conforto. Aí deixe-me fazer uma pergunta. Quem é que dá conforto para você? Não é Deus. Eu chego a um certo lugar e tem ar-condicionado, climatizado. O dia é quente. Aí eu entro. Uau, é bonzinho. Aí de repente a pessoa bota na minha mão um copo de vidro. E nesse copo de vidro tem gelo e tem água. Aí você fica como? Alegre, que está aliviado, está sentindo conforto. Talvez você sente conforto em outras formas. Mas eu entendo o coração de Jonas aqui, em sentido de alegrar com conforto. Quem não alegrar com isso? Uma vez a gente estava viajando de avião, chegamos em um certo lugar e só tinha 3 filhos naquela época, era Josh e Jordan Jonathan conosco. Aí chegamos e atrasou um voo, aí tinha que colocar a gente no outro voo, mas quando colocou a gente no outro voo, disse só tem 5 vagas, mas 3 vagas no classe normal e 2 vagas no primeiro classe. Cristian e eu olhamos para uma outra e disse, não. Como nós somos os adultos, a gente vai receber o conforto e as crianças podem estar lá atrás. Oh, a alegria que trouxe para nós. E que raiva para alguns filhos meus. Eu quero aquele conforto de primeira classe. E a gente lá sentar. Mas não tinha muito primeira classe, não. Era um voo culto e não tinha muita coisa. Mas, aí eu estava recentemente pensando com todas essas cancelamentos, remarcações e o preço caindo, eu pensei em primeira classe andar por causa do que? Conforto. Já pensou? Imagine se o avião tinha uma vaga, tinha uma parte do avião que tinha onde pode andar os cachorros, galinhas e cabra e custa mais caro para você andar. Quem pagaria? Eu quero andar lá atrás com os animais, com cheiro, urina, fezes e tudo. Não, ninguém paga para receber menos conforto. A gente fica alegre com o conforto. E Deus deu esse conforto para Jonas. Mas, o versículo 7, Deus, que não precisa dormir, na madrugada do dia seguinte,
Deus mandou uma lagarta. Olha aí. Você já foi mordido por uma muriçoca? Será que Deus estava fora de controle? Será que Deus não sabe essas coisas? Olha, pastor e mamãe e eu fomos para Moçambique. Eu estava em Alagoas. E um irmão disse, vocês vão para Moçambique? Um irmão aqui foi para Moçambique e morreu de malária. Eu disse, obrigado. Aí chegamos em Aracaju. Aí a gente estava falando com o irmão disse, vocês vão para Moçambique? Aí eu conheço alguém que foi para Moçambique e pegou malária e morreu. Eu disse, foi alguém de Alagoas? Diz, não, foi outra pessoa. Ele diz, mais uma pessoa que foi para Moçambique e morreu. Aí eu falei para essas pessoas, diz, olha, a gente vai fazer o que precisamos, a gente vai tomar um remédio, mas se um muriçoca vem me pegar carregando a doença para onde eu vou morrer, era minha hora. A minha esposa pode ficar muito alegre, era a hora dele. Não é que ela fica alegre que morri, mas estou dizendo assim, ela não fica assim, oxe, se Roger não tivesse ido, se Roger tivesse botado mais repelente, se Roger, não, se não. Chega a hora. Agora, lógico, a gente faz o que podemos, mas olha aí, a lagarta foi controlada por quem? Por Deus. E essa lagarta era para trazer o quê? O que geralmente lagartos trazem. Eu não sei quais bichinhos pequenos traz alegria não, e conforto não. Geralmente traz desconforto, né? Cristo acha que eles fazem parte da queda, não sei, mas olha aqui, ele atacou a planta, e a planta secou-se, e não tinha mais conforto, e agora Deus manda um vento quente, olha aí. Então o que eu vejo? Deus dá conforto, e Deus tira conforto. Você viu aí? Deus dá conforto, e Deus tira conforto. E esse Jonas, quando não sentiu mais conforto, em versículo 8 diz, ele desejou de quê? Morrer. Rapaz, um cara que não tinha medo de morrer, né? E sempre queria morrer. Chorando. Mas veja, o Jonas estava mais preocupado com o quê? O conforto dele pessoalmente, do que as almas de Nínive, as almas do inimigo. E agora vem de versículo 9 a 11 a repreensão dada a Jonas, a repreensão do nosso Senhor. Então a gente viu o que? A reclamação, o segundo foi o repouso, e agora a repreensão, versículo 9 a 11. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E olha o que ele disse, sim, tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Rapaz, o Jonas precisava uma tapa, não era? Versículo 10. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você viu a repreensão de Deus? Ou como Deus é o grande professor, o grande Senhor, ensinando uma lição. Ele sabe o que estava no coração de Jonas. Ele sabe quais são os ídolos dos nossos corações também. E Ele vai trabalhar nesse ídolo no seu coração. Ele vai trabalhar nessas reclamações do seu coração. Até a gente aprende de confiar no amor dEle. E fique satisfeito na vontade dEle. Deus disse o quê? Jonas, você nem tinha plantado essa planta nasceu um dia e morreu um dia. Mas uma cidade, 120 mil, provavelmente 120 mil crianças. Então, uma cidade
muito maior do que 120 mil pessoas. Era muita gente. E Deus diz, não é para me ter pena. Hebreus 12 nos ensina que Deus corrige seus filhos, porque Ele nos ama. Em Hebreus 12, 7 a 10. E aqui Deus está corrigindo Jonas. E o livro termina com a repreensão. De propósito. O livro termina não mostrando que Jonas aprendeu. Não mostrando se ele arrependeu e pegou um coração certo. A gente não pode implicar nenhuma maneira nem outra, que a gente não sabe como Jonas respondeu aqui, porque a revelação parou. Porque era o propósito do autor, o propósito de Deus nessa revelação de deixa aí, pá! A repreensão acabou. Para o quê? Para chamar mais atenção para a repreensão de a gente precisa o quê? Preocupar mais com as almas que Deus pode salvar do que nosso conforto pessoal ou nossa fama pessoal. Eu já falei sobre meu colega Dylan Fowler. Dylan Fowler, ele tem um filho que veio visitar aqui em Aracaju alguns meses antes que eu cheguei. Mas Dylan Fowler e eu, nós gostamos durante nosso tempo no seminário juntar e orar. E Dylan era um tipo de pessoa, ele tirou o sono dele para orar. E tinha uma oração fervorosa, uma oração sincera, um coração alegre para levantar, de disciplinar o corpo, de não ter aquele conforto do sono, para disciplinar nas coisas de Deus e mais específico nas almas que precisam do Evangelho. O Dylan, ele se formou antes de mim, queria ir para a Coreia do Sul, mas a missão fechou lá e acabou de ir para Peru. E lá em Peru, o Dylan pegou uma doença. Uma doença que provavelmente vai matar ele. Mas você nem sabe. No sentido da atitude dele. Porque a atitude de Dylan é as almas. A atitude do Dylan é sobre a vontade de Deus. E fazer a missão de Deus. Em vez de chorar e deixar Peru e volta para os Estados Unidos e procura um tipo de conforto para o resto da vida dele, ele continuou na obra missionária, está lá até hoje. Aí eu louvo a Deus para essas pessoas que estão dispostos a sacrificar conforto para as almas perdidas. Mas a lição não é para isso, sacrificar o conforto. A lição é essa. Que nós preocupamos mais com conforto do que almas. O que você está pensando sobre recentemente é provavelmente seu conforto, em vez de almas. Então nós temos que pegar essa lição. Israel tinha que pegar essa lição. Jonas tinha que aprender essa lição. Qual é a lição? Pensa nas almas que podem ser salvas por Deus. E faz seu papel. Ora pela salvação deles. E também vai lá e fala de Jesus para os outros. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos. Deus, eu agradeço por Jonas e a vida dele sendo revelado dos pensamentos do coração. As orações dele foi mostrado para a gente, para ver que dentro do coração dele, ele preocupa muito e tinha alegria muito no conforto pessoal. Isso foi bom para nós, ó Deus, porque a verdade dita, nós agimos da mesma forma. E como aquele missiologista disse, gastamos mais em Coca-Cola, refrigerante,
comida de conforto do que missões. Ó Deus, nesse momento, quando a crise está batendo, e pessoas estão na dúvida sobre as finanças, ajuda as igrejas, ajuda os irmãos, pensando nas almas, e ser fiel e firme, e sustentando as missões, e fazendo a missão de alcançar outros para Cristo. Deus, obrigado que o Senhor nos ama e nos cuida para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como está indo? Ok. Aqui no Ministério de Aracaju, nossa equipe está alcançando mais que 40 pessoas durante nossa semana. Nossa semana normal. Nessas semanas agora é meio irregular, mas semana normal a gente está alcançando mais que 40 pessoas. A maioria não são crentes, precisam converter. São casais, são jovens, são crianças que precisam de Cristo. Então fique orando por nós. Abre para as portas abrir. Ore por as almas realmente chega a ponto de converter. Nós acreditamos que Deus tem a razão em evangelismo. Tem várias razões, eu acredito, sobre o que está acontecendo no mundo. Mas eu acredito uma razão é a razão sobre missões e evangelismo. Eu acredito que Deus tem pegando a atenção de muita gente, pegando a atenção dos crentes para abrir os olhos para o que é missões e abrindo os olhos dos descrentes sobre a necessidade de se preparar na esperança de vida eterna. Então, fica orando por isso, agradecemos, Deus abençoe.